Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos na semana 2, do PET, volume 2 do primeiro ano do ensino médio. Essa semana 2 ela é totalmente relacionada à cobrança da semana 1. Na semana 1 foi trabalhado o conto, o menino que escrevia versos. E aqui nós temos o seguinte: olha, você continuará estudando o gênero textual conto. Nesta semana abordaremos aspectos relacionados ao tempo da narrativa. Aí já vem assim: o conto é a narrativa ficcional que apresenta uma história na qual atuam personagens em um espaço e tempo bem definidos. E aí já tem uma sugestão para que vocês revisitem o conto da semana passada, que é o menino que escrevia versos. Está perguntando o que você achou, se você gostou. E a proposta é trabalhar os aspectos relacionados ao espaço, ou seja, onde que aquela história aconteceu, e ao tempo, quando que aquela história aconteceu. Então, olha só, vocês já voltem lá, releiam. E a primeira questão já tem o seguinte: em uma narrativa, todas as ações se desenvolvem a partir de pontos de referência no espaço ou no tempo. Esses pontos ajudam a situar as ações umas em relação às outras e funcionam para o leitor como pontos de apoio à interpretação e compreensão da história contada. Em O Menino que Escrevia Versos, há dois referenciais espaciais. Quais são eles? Então, eles estão dizendo que naquele conto nós temos duas referências em relação a espaços. Quais são? Vamos relembrar? Olha só, lá nós temos dois eixos da história. Um eixo que acontece na casa do menino, Como que nós sabemos disso? Nós temos relatos da vivência do pai, da mãe com a criança, e depois nós temos uma sucessão de acontecimentos que ocorre, essa sucessão ocorre em uma clínica. Então aí, gente, vocês percebem o quê? Os dois espaços referenciais da narrativa. Muitas vezes nós não temos o lugar citado, mas nós temos referências que indicam, que encaminham para a citação desse lugar. Nessa questão número 2, nós temos assim: o tempo organiza a sucessão das ações e permitem que o leitor perceba uma sequência, o que acontece antes e o que acontece depois. Mas o antes e o depois só podem existir e fazer sentido para o leitor quando se estabelece um momento de referência no tempo. Qual é o momento de referência da narrativa O Menino que Escrevia Versos? Aqui vocês já vão pensar o seguinte: esse momento de referência, aquela é uma narrativa um pouco confusa do ponto de vista temporal, porque se vocês observarem, ela começa quase que pela metade da história. Então já começa com a interrogação do médico e depois a história vem retomando o passado, a lua de mel da mãe com o pai e depois fazendo as outras referências. Aí a pergunta vem aqui: o momento de referência da narrativa, qual é o momento de referência? Vamos ver? Aqui, gente, é importante vocês perceberem o seguinte: nós não temos uma demarcação muito clara. Vocês vão precisar se ater aos acontecimentos para poder demarcar isso aqui que está sendo pedido, que é o momento de referência da narrativa. Então vejam, ele escreve versos. Nós já começamos aqui com uma fala. E aí vem: o médico levantou os olhos por cima das lentes, com esforço de alpinista em topo de montanha. Então, se vocês observarem, a história já começa aqui com a consulta médica, tá? Depois nós temos: o médico destrocou-se em tintins, e aí vem, retoma ela hoje, até se comove com a comparação, aí volta num tempo aqui de lembrança. Depois nós temos: o pai logo sentenciar, havia que tirar o miúdo da escola, aquilo era coisa de estudos a mais, parece um tempo do pensamento. Então, a única demarcação concreta que vocês vão perceber ao longo dessa narrativa, que também podemos chamar de momento de referência aí, é essa consulta médica. É a partir da consulta médica que nós vamos ao passado, e voltamos ao presente e temos uma expectativa do que vai acontecer. Então, esse é o nosso eixo temporal, nós podemos dizer assim. Nós temos assim: em uma narrativa,
Os tempos dos verbos empregados nos ajudam a compreender essa estrutura das relações entre o antes e o depois. No conto lido, pode-se notar que os verbos expressam as ações diretamente relacionadas com esse momento de referência. É importante lembrar aqui, gente, que o conto é uma narrativa, então algo que já aconteceu. Geralmente os verbos estão situados no tempo pretérito, que é o passado. Aí nós temos assim: no trecho, o pai da criança, mecânico de nascença e preguiçoso por destino, nunca espreitara uma página, lia motores, interpretava chaparias, tratava bem, nunca lhe batera, mas a doçura mais requintada que conseguira tinha sido em noite de núpcias. Os verbos em destaque estão em um tempo da conjugação verbal chamada pretérito mais que perfeito simples do indicativo. Qual é o momento referência dessas ações? O que essas formas verbais indicam? Que sentido essas formas verbais assumem no trecho? Então aqui já é uma pergunta assim, com várias ramificações de questionamentos. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: se vocês observarem, tudo aqui diz respeito, olha, ao pai da criança. Quando nós temos assim, nunca espreitar uma página, tá vendo? Uma relação ao pai da criança, a um passado, né, bem mais antigo, vamos dizer assim. Tratava bem, nunca lhe batera. Olha, também em relação à ação, né, que o pai não cometeu, vamos dizer assim, mas a doçura mais requintada que conseguira tinha sido em noite de núpcias. Então vejam, quando se diz pretérito mais que perfeito, significa o seguinte: um passado mais antigo. Vou dar um exemplo que vocês precisam compreender isso, o verbo é muito importante, viu, gente? Então quando nós falamos em passado, imaginem aqui comigo, eu digo assim: a mãe chegou, e aí eu também quero dizer que a criança fez bagunça. Então vejam, a criança já tinha feito bagunça quando a mãe chegou. Então vocês vão entender assim: a bagunça da criança aconteceu antes da mãe chegar. Então eu posso dizer assim: a criança bagunçara, com essa terminação estranha, ó, bagunçara, tá? Não é bagunçará não, quando a gente coloca forte vira futuro. Pretérito passado, a criança bagunçara quando a mãe chegou. Então quer dizer, a criança já tinha feito aquilo. Então aqui, para vocês entenderem, seria algo assim: nunca tinha batido, tá vendo? Mas a doçura mais requintada que tinha conseguido. Então o que isso significa? Primeira coisa, agora para a gente entender direitinho, qual é o momento de referência dessas ações? Essas ações referenciam aquilo que aconteceu anteriormente à consulta. Então, é importante vocês perceberem que a referência disso aqui é algo que já tinha acontecido antes dele ser encaminhado à consulta. O que essas formas verbais indicam? Essas formas verbais, gente, é que ajuda a fazer a ordenação temporal. Então, quando você entende que ela representa uma coisa bem mais antiga, então vocês já conseguem assim, ó, isso aconteceu antes por causa da forma verbal e a consulta aconteceu depois. Então o que as formas verbais indicam? Uma ordenação temporal em relação aos acontecimentos do conto. Que sentido que essas formas verbais assumem no trecho? Isso é importante. Elas têm a função de construir a relação temporal. Nessa letra B nós temos assim: além de ser empregado nos diálogos, o tempo presente do indicativo ocorre em vários outros trechos da narrativa. Olha só, o pretérito mais que perfeito do indicativo é aquele passado que aconteceu há muito tempo. Agora eles estão se referindo ao presente do indicativo, aquilo que aconteceu no momento da fala, vamos dizer assim. E ocorre em vários outros trechos da narrativa. Por exemplo, ela hoje até se comove com a comparação: perfume de igual qualidade, qual outra mulher ousa sequer sonhar? Pobres que fossem esses dias, para ela tinha sido lua de mel. Por que isso ocorre? Que sentido essas formas verbais assumem em tais trechos? Agora, gente, isso aqui situa a narrativa
no acontecimento posterior, tá, à narrativa da letra A. Então, vejam bem, neste momento, se vocês forem observar, se a gente pensar lá no conto, é como se o menino estivesse numa consulta, né? A narrativa do tempo pretérito mais que perfeito do indicativo, que foi a da letra A, representa a ordenação temporal daquilo que aconteceu há muito tempo. E essas formas verbais agora trazem a referência da narrativa para um momento mais próximo, porque o presente deixa aquele passado mais antigo e retorna com a narrativa para um tempo mais atual. Aqui na letra C nós temos assim: no conto lido, em quais situações foram empregados verbos no pretérito perfeito do indicativo? Olha, se vocês escolherem aqui o trecho logo do início, é muito simples. Se vocês observarem, ó, apontou é pretérito perfeito, tá? Então, algo que já foi feito, já aconteceu. Depois, o médico levantou os olhos por cima das lentes com esforço de alpinista em topo de montanha. Então, aqui vocês têm já uma denotação de pretérito perfeito. Se vocês observarem, o pretérito perfeito que está aqui, ele está sendo utilizado para mostrar o exato momento da consulta médica. Então, vocês têm a consulta médica, lembra lá que nós colocamos que é nosso eixo temporal? Nós temos o pretérito mais que perfeito, que é aquele antigo. Nós temos o presente, que trouxe uma atualização em relação à narrativa, e nós temos o pretérito perfeito aqui, que está mostrando o momento da consulta, porque a narrativa está situada no eixo temporal passado. Então, olha só, agora no número 4 nós temos assim: há na narrativa certos indícios que nos permitem distinguir os momentos uns dos outros. Quais são os 3 momentos ou épocas claramente definidos na narrativa? Nós temos a consulta do menino, né? E essa consulta, será que nós só temos um momento? Será que o médico não pediu um retorno? Como que vocês veem isso? Depois nós temos o quê? Um passado que foi demarcado aí pelo tempo, pelo pretérito mais que perfeito que nós percebemos, né? E nós temos que são as lembranças da mãe em relação ao pai. Nós temos essas lembranças, nós temos a consulta e nós temos também o retorno ao médico. Aqui nós temos assim: localize as 2 ocorrências do advérbio hoje no texto. Nas 2 ocorrências, o advérbio diz respeito à mesma situação? Explique, tem o mesmo sentido? Então, olha, se vocês, eu quero que vocês revisitem lá, mas nós temos assim: ela hoje até se comove com a comparação. E depois nós temos: hoje quem visita o consultório raramente encontra o médico. Então vejam, são momentos iguais ou são momentos distintos? Isso aí vai ficar fácil, raciocina um pouquinho aí. Às vezes, o sentido de uma palavra ou de uma expressão só pode ser bem compreendido se levarmos em conta não só o enunciado, a frase em que ocorre, mas todo o contexto em que a palavra ou expressão foi utilizada. Isso aqui é fundamental, né? Qualquer palavra depende do seu contexto para que se produza sentido. Na frase Serafina, você hoje cheira a óleo castrol, explique a lógica do pai do menino dirigida à dona Serafina. Esse óleo castrol pode significar um xingamento para muita gente. Mas na frase, pensa bem o contexto, como que era esse pai dessa criança, o que ele valorizava? E para trazer uma comparação dentro dos valores dele, falando que ela cheira a óleo castrol, e aí, ele faz o quê? Ele passa isso aqui pelo cunho da profissão dele. Então, será se ele foi ofender ou foi fazer um elogio de acordo com a concepção que ele traz? E aí, é um elogio ou é um xingamento para o universo dele? Que palavras ou expressões o pai utiliza em sentido figurado ao exigir que o filho seja submetido pelo médico a um exame geral? Ele utiliza palavras diferentes, né, num outro, como se diz, que pertence a um outro contexto, mas para se referir diretamente ao menino. Então, olha, se vocês revisitarem lá, peguem bem o trechozinho em que ele fala para levar o menino ao médico. Ele fala o quê? Fazer uma revisão geral, parte mecânica, parte elétrica. Então, observem isso lá e formatem aqui a resposta de vocês, tá?
Sentido figurado é aquele sentido que não está dentro do sentido real, mas traz uma comparação. Porque se vocês observarem, o que é fazer uma revisão geral? Como se fosse um check-up. No trecho, o filho fora confeccionado nesses namoros de unha suja, restos de combustível manchando o lençol e oleosas confissões de amor. Qual é o sentido do verbo confeccionar no conto? Explique. Pensem aí, vocês vão juntar isso facilmente. Agora a resposta completa, tá? E resposta respeitosa lá para a professora, para o professor de vocês. Qual o sentido do verbo confeccionar no conto? O verbo confeccionar assume o sentido de tal em função do contexto em que foi empregado. Fala bonitinho lá. Quando o doutor pergunta ao menino, dói-te alguma coisa? Ele se surpreende com a resposta, por quê? Por que o doutor se surpreende com a resposta? Nós temos aqui 5 alternativas, então vamos lá, vamos pensar, aí nós precisamos retomar, né? Percebeu que a doença do menino era terminal? Será que era isso, gente? O menino evidencia oferecer risco para a sociedade por ter traços violentos. Olha, em algum momento ele denotou isso, ficou claro? O menino era muito jovem para conhecer as dores que o simples fato de viver pode provocar. Vamos pensar, né? Vamos pensar. Depois, o menino estava sendo irônico. Vocês acham que era ironia? Ele estava querendo dizer uma coisa intencionalmente com sentido contrário? O doutor não tinha paciência com doentes que não respeitavam sua autoridade. O menino não respeitou a autoridade dele? E aí? Então vamos pensar, quando o doutor pergunta ao menino, dói-te alguma coisa? Ele se surpreende com a resposta. Por quê? Vejam, a resposta dele é bem puxada para a idade que tem a criança e tal, né? E ele responde, como se diz, com aquilo que representava as dores da alma, né? Pessoal, olha, espero que tenha ajudado. Grande beijo para vocês e próxima semana a gente está aqui de volta.